Acho que a bola de ouro ela escancarou um pequeno problema relacionado a Lamine Yamal. Tinham muitas pessoas que acreditavam fielmente que ele, por ser o jogador mais talentoso da temporada, ele merecia a bola de ouro. Mas o ponto que a gente pensa é, será que isso faz sentido, cara? Será que cogitar Yamal como bola de ouro em uma temporada em que ele não ganhou os melhores títulos, ele não teve os melhores números brutos e ele também não tem as melhores estatísticas, né? Faz sentido mesmo, de fato, analisar dessa forma, cara? É isso que a gente vai tentar entender hoje aqui e por que as pessoas estavam pedindo tanto ele como bola de ouro. Vamos tentar entender se isso foi justo e realmente a gente deveria só olhar para o que a gente viu em campo e só a observação dos olhos das pessoas valem. Vamos tentar entender isso aqui, cara. Enfim, essa é a proposta do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Essa questão de Lamine Yamal é um problema que não é culpa dele, é culpa de quem observa ele, é claro, né? Que é sempre um exagero, cara. Assim, é um jogador que muitas das vezes acaba sendo exagerado, e eu entendo do lado da torcida do Barcelona, né, que parece que eles estão vivendo como se Lamine Yamal fosse acabar amanhã. A sensação que eu tenho é essa, né, como se ele fosse virar pó amanhã e ele não vai mais jogar futebol. Esse é o sentimento, de fato. Então, você vê que eles estão exagerando ao máximo que eles podem, o jogador, e isso é ruim, ok? De fato, isso é ruim. Quando o jogador ele é exagerado, ele tem essa pressão em cima das costas dele, acaba dando ruim na maior parte do tempo. Não é algo positivo, essa pressão na maior parte do tempo só acaba prejudicando o próprio jogador no final das contas. Então, eu realmente não tenho como achar isso aqui legal, ok? E a pessoa não entender por que a disputa ela foi tão pautada em Dembélé e Rafinha é um pouco esquisito, né? De fato é um pouco esquisito, porque quando tu olha pros números brutos, são números incríveis, dos dois. E quando você olha para estatísticas, também são impressionantes. Então, não tem muito pra onde você fugir, cara. Número bruto é bom, estatísticas são boas. Claramente são jogadores que produziram muito na temporada. E aí vai vir gente e vai falar uma coisa que é uma verdade, mas ao mesmo tempo é uma meia verdade também. Que é basicamente assim. Ah, mas Lamine Yamal abriu espaço em campo para as jogadas acontecerem. E isso aqui não é verdade. Isso aqui é uma mentira ou uma meia verdade. Vamos tentar entender aqui a meia verdade. Lamine Yamal é o jogador mais criativo do time do Barcelona? Não. O jogador mais criativo do time do Barcelona é Pedri. Lamine Yamal é o jogador do time do Barcelona que tem a melhor produção criativa? Também não. Se você olha para dados brutos ali, os outros jogadores que estão em volta, até reservas e tudo mais, tem produção até parecida com a dele. Agora, o que Lamine Yamal de fato tem, e aqui é a verdade, entrando na cena, ele tem a capacidade de gerar jogadas de perigo individualmente, melhor que os outros que estão em volta. Isso não faz de Lamine Yamal o melhor jogador do universo. E aqui é um problema grave. Eu acredito que a culpa desse problema são das pessoas que falam sobre esse jogador. São pessoas que têm a responsabilidade de trazer informação correta sobre esse jogador e trazem a informação errada. O exagero, eles preferem ir pra esse lado, o que é um erro, porque isso acaba prejudicando o jogador no final. E sim, se você olha pra dribles, se você olhar pra essa parte, claramente você vai ver um jogador que tá acima da maioria, né? São poucos jogadores ali que se aproximam dele. A gente tem Estevão hoje no Chelsea, nesse comecinho tá com uma taxa de drible parecida com a dele. A gente tem um jogador que dribla um pouco mais que ele, que é o tal do Jeremy Doku, que se aproxima a ele e também, às vezes, é até melhor que ele nessa parte. E aqui não é ponto de questionamento, são estatísticas, ok? Não tô argumentando nada, é estatística bruta. É isso que o jogador produz. Agora, se um é mais objetivo ou outro, aí já é outra questão. Mas, de fato, individualmente falando, Lamine Yamal hoje ele é um dos jogadores na Europa com a maior capacidade, se não o maior. Isso também não quer dizer que ele é o melhor jogador de todos por causa disso. Isso aqui é só uma coisa. O que é interessante é que se você rola a bola pra Lamine Yamal, não importa qual a situação, ele consegue muitas das vezes gerar um lance de perigo. Não é sempre, mas na maior parte do tempo ele vai abrir espaço, puxar marcação e tudo mais. Agora, isso não quer dizer que por si só ele vai gerar um impacto necessário pra que Rafinha fizesse os gols que ele tava fazendo. Não, claro que ele deu várias assistências, ele criou também ali pra quem tava em volta dele, mas isso não é o resultado final da temporada de Rafinha. Rafinha não teve uma temporada boa porque Yamal tava fazendo pra ele, não. Rafinha teve uma temporada boa porque o cara colocou ele na ponta, ele tava jogando de ponta, segundo atacante, uma função dupla, e ele simplesmente aparecia do nada pra fazer uns gols malucos ali, de cabeça, de fora da área, dentro da área. Rafinha simplesmente tava imparável, cara, ele sabia fazer tudo em campo. Então, valia mais a pena ele fazer o que ele fez na temporada, o treinador do Barcelona, todo Hansi Flick. O que ele fez? Ele pegou, fez Baldé subir, né, em campo, virar quase que um lateral de sobreposição, e aí Baldé ganhava o corredor, enquanto Rafinha jogava por dentro, formando meio que uma espécie de formação meio diferente ali do que vai pra campo. Mas é dentro dessa formação, a gente vê um Rafinha ali mais aproximado do gol,
gol. Ele não aproximou o Rafinha do gol à toa, ele aproximou o Rafinha do gol porque vale a pena, porque Lamine Yamal é muito bom nessa parte, mas talvez não seja tão bom nas outras, que é se posicionar bem ali, achar o espaço, penetrar espaço, talvez pela falta de experiência, porque ele ainda não está pronto. Volto a falar, Lamine Yamal ele ainda não é um produto completo do mercado, ele é um produto em desenvolvimento, e aí é onde mora o maior problema, e por isso que o exagero ele não pode acontecer, porque como ele está em desenvolvimento, ele ainda não chegou lá, e ele tem muita coisa ainda pra terminar de desenvolver. Ele é um jogador que tem muita margem ainda pra melhora, e é normal, por causa da idade dele, cara, é normal. Agora ele é muito bom pra idade, ele tá entre os melhores, talvez seja o cara que mais tem a capacidade de gerar lances de perigo no futebol europeu, pelo talento que ele tem, mas isso não pode ser exagerado nunca, 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 nunca. E eu vi também muita gente comentando uma coisa que é mentira também, ok? Que basicamente é, Dembélé não tem essa capacidade. E cara, aqui é uma coisa que eu não posso falar sobre Dembélé, cara. Dembélé individualmente sempre foi um monstro. Nas piores temporadas dele, ele tinha uma capacidade incrível de criar lances de perigo o tempo inteiro. Ele sempre foi assim. A grande questão de Dembélé, e aí é uma piada que faziam com a ambidestria dele, é que a galera sempre falava, né? Ele é ambidestro, ele é ruim com as duas pernas e finaliza mal com as duas pernas. Isso porque Dembélé era uma máquina de perder lances de perigo que às vezes ele mesmo criava. Então Dembélé era muito bom em, sei lá, tirar 3 caras e daqui a pouco lá perder o gol. Tirava um cara pra otário num V1, chegava na cara do gol, perdia. Então era muito comum disso acontecer. Inclusive essa foi uma grande mudança que ele teve nessa temporada pra ele ir tão bem, porque a finalização dele tava muito afiada. Tão afiada que o treinador do Paris Saint-Germain foi lá e colocou ele de falso 9. Mas Dembélé sempre foi muito bem na parte de gerar perigo em campo. Ele sempre foi extremamente criativo, ele sempre foi um jogador muito dinâmico, muito rápido, muito poderoso, chegava direto ao gol. Não à toa ele tem as melhores estatísticas da temporada. Se você compara com falsos 9, ele tá com estatística lá em cima. Se você compara com pontas, ele tá com as estatísticas lá em cima também. Então realmente, cara, a produção dele é muito boa. Ele jogou muito bem na ponta direita e jogou muito bem como 9. Dá pra colocar ele nas duas posições como o melhor, de fato. Não tem muita saída. Então, o que eu quero deixar claro pra vocês é exatamente isso, cara. Rafinha, por outro lado, jogou fora de posição. Ele era um ponta direita que virou um ponta esquerda barra segundo atacante, barra tudo ali no Barcelona e resolve os problemas. Então, não cometa esse erro. Eu acho que essa explicação é o suficiente pra você entender. Porque eu tô vendo muita gente, mas o que eu mais li de comentário, e é o comentário ignorante. Volto a falar, Lamine Yamal ainda tá em construção. Não é à toa que, estatisticamente, ele ainda não produz tanto, porque ainda falta um pouco. Falta ele refinar certas coisas, falta mais objetividade e tudo mais. Coisas que é comum que ele adquira com o passar do tempo. Então, não precisa gerar, não precisa adiantar. Ele ainda tem uma carreira inteira pela frente, esse moleque é muito novo. Eu sei do medo do torcedor do Barcelona, dele ser um novo Ansu Fati, jogar muito bem nesse início e depois ele sumir. Eu entendo o trauma de vocês, mas não transforme o trauma de vocês em encher o saco dos outros, porque isso realmente é chato, cara. De fato, isso aqui é muito chato. Então, eu li muita besteira nesse tempo, né? Não muito direto a mim, né? Foi mais eu vendo nas redes sociais ali, na bola de ouro ali, e percebendo que tinha uma galera muito perdida nisso. E aqui a gente entra na parte do Brasil. Isso aqui não é no mundo, isso aqui é no Brasil. Lá fora não tinha tanto questionamento assim, foi mais no Brasil. E aí eu vi muitas das vezes, por exemplo, você pega ali no Twitter, inclusive se você quiser me seguir lá, @ddcorvo tá aí na tela, no Twitter. Mas eu tava por lá e aí eu vi uma galera mostrando um lance ali de Lamine Yamal, que ele ia lá, driblava vários jogadores e o lance nem continuava. Você não via a continuação do lance até porque ele perdeu a bola depois, enfim. Mas ele ia lá e driblava vários jogadores e o cara falando, como é que esse cara não ganhou uma bola de ouro? Assim, amigo, não é bem assim que funciona o futebol. E tem uma coisa que ela separa muito uma galera, e eu vou tentar explicar ela direitinho. Tem uma galera que acha que o seu gosto pessoal dentro do futebol é extremamente relevante. Então tem uma galera que chega e fala, eu não gosto do futebol de Abel Ferreira, eu acho ele um treinador muito ruim. E aí ele vira, né, e não, Abel Ferreira deveria ser demitido, eu não quero mais ver o Palmeiras aqui. Achando que a opinião dele é algo supremo, né, algo tipo, nossa, a galera deveria realmente levar em consideração e demitir o cara, porque você não gosta do futebol defensivo dele. Só que aqui eu venho com a true. Não importa, ninguém liga pro que você acha. É simplesmente isso. Você não sabe do nível do futebol do cara só porque você não gosta do que você vê na sua tela. Ponto. E aqui vem a superestima da técnica que tem aqui no Brasil, e que é um problema grave. Não é um meio problema, é um problema grave que tem aqui no Brasil. De fato, eu não posso fingir que eu não sei. Por quê? Se você pegar aqui no Brasil, cara, a galera que gosta de ver o jogador ter um futebol vistoso, bonito, que dribla, que cria lance, se impressiona muito com isso. Exagera muito qualquer jogador que faça isso. Agora mesmo na última convocação teve Luiz Henrique. Ele jogou um jogo que era contra um time um pouquinho mais fácil de enfrentar, e aí ele fez uns lances bem bonitos ali, que realmente resultaram em alguma coisa em campo, mas não é aquela coisa incrível, né? Eu acho que é muito mais impressionante um golaço de fora da área, porque teria um impacto muito maior no jogo, né? Objetividade nunca pode ser deixada de lado. E vai ter gente que vai falar, não, mas o futebol tem que ser bonito. Irmão, eu entendo que você quer ver um espetáculo bonito. Eu compreendo de fato, mas você não pode colocar a beleza em prol da objetividade de desempenho. Sabe por que eu tô falando isso? Porque você mesmo, se tiver um jogador bom no seu time que faz muito gol e um cara que dribla, você vai preferir o jogador bom em campo, o jogador que faz gol de verdade, que dá assistência
assistência de verdade. Você vai preferir. Você não vai querer ver o showzinho. Eu vejo aqui no Brasil a galera falando, por exemplo, do Soteldo, né? Ah, esse Soteldo, ele é cisca e não faz nada. E de fato, é um fato mesmo, ele não faz mesmo. Você vai querer esse cara? Porque esse cara pode produzir um lance bonito, driblando 3 caras e depois não fazer nada. Você vai preferir a objetividade. E aqui a gente entra numa discussão muito boa que tem no futebol europeu, que seria a discussão do Alan Saint-Maximin versus o Mohamed Salah. Por que eu coloco essas duas figuras juntas? Porque elas demonstram um ponto muito importante ali no futebol, que é o ponto da objetividade. Você nunca vai dizer que Alan Saint-Maximin é melhor que Salah, porque Salah é muito mais objetivo que ele. E de fato, o futebol de Alan Saint-Maximin pode ser muito mais bonito de se ver. Esse cara produz lances absolutamente brilhantes. Eu lembro da época do Newcastle, era lindo de ver ele jogar. Ele realmente tem uma técnica que tá acima de 99% dos jogadores. Ele tem uma técnica absurda, ele tem mais técnica que Salah, de fato, não tem do que falar. O cara é uma máquina de driblar, de fazer firula em campo, é muita firula, mas pouca objetividade. Se eu olhar pros números de Alan Saint-Maximin no fim da temporada, cara, era deplorável, irmão. Era tipo, pô, Almiron às vezes tinha número melhor que ele, cara. Almiron não tem nenhuma habilidade, minha gente. E aí tu vai lá pra Salah, cara, nenhuma firula, 0 firulas, taxa de drible lá embaixo, 50 participações em gol na temporada. Você vai discutir com isso? Tem gente que fala, pô, futebol não é número. Irmão, quando a diferença de número é tão grande, não importa mais a subjetividade que o teu olho enxerga, o que o teu olho tá vendo como bonito. Não importa. Alan Saint-Maximin é lindo de ver jogando futebol, mas ele é incrivelmente inobjetivo. Enquanto você pega Salah, ele é direto ao ponto. É bonito de ver o que ele faz ali, cara. Nenhuma firula, simplesmente gol, assistência da maneira mais objetiva possível. Ele poderia fazer um movimento mais bonito, mas às vezes o movimento mais bonito não é o que melhor funciona. Às vezes funciona melhor ele fazer um movimento direto, mais rápido, onde ele vai deixar o cara na cara do gol no momento certo. Às vezes tem jogador que enfeita demais as jogadas, e essa coisa de enfeitar demais a jogada acaba atrapalhando no final das contas o lance, cara. Talvez o Lamine Yamal no futuro vai ser extremamente mais objetivo. Vai pensar em vez de dar 3 dribles, dar 2, já puxar pra uma direção e chutar. Em vez de dar 3 dribles, 4 e tentar realmente fazer o lance perfeito, dá 2 dribles e já passa, porque ele achou um espaço, porque ele vai ler a jogada melhor. E aí talvez a taxa de drible dele caia no futuro. Exatamente porque ele tá pensando, pô, dá pra ser mais objetivo, dá pra perder menos tempo com isso aqui. E no final das contas é o que importa. Todo mundo gosta muito de Mohamed Salah porque tu joga a bola nele e faz o improvável em campo, cara. E não é que ele vai driblar um monte de jogador. É que ele vai chegar, mano, e vai meter a bola no canto. Acabou, cara. Futebol é isso, no final das contas. Futebol é bola na rede, cara. Gostando ou não, cara. Então, quando eu vejo essas discussões, eu fico muito puto, velho. Muito puto, de fato. Porque não faz sentido. Não tem lógica você falar que só porque um jogador dribla mais, ou porque tem um futebol mais bonito, ou porque produz lances mais bonitos, ele é melhor que o outro. Não é. Não é, cara. Não tem pra onde você correr. Não é. Não é porque o jogador tem mais habilidade que ele deveria ganhar a bola de ouro, ou porque ele fez os lances mais bonitos da temporada, cara. Não importa. O que importa no final das contas é quem teve o real impacto. E Mohamed Salah tem muito mais impacto que um Alan Saint-Maximin. E claro que Yamal não é um Alan Saint-Maximin, ele é um jogador super habilidoso, super bom. Não tô tentando colocar ele nesse lugar, mas eu usei esse exemplo pra provar pra vocês que é estúpido essa questão de técnica. Essa questão de técnica superestimada aqui no Brasil. Não faz sentido. A técnica tem que ser atrelada à objetividade e produzir muitos números. Não existe campeão de Champions League sem uma alta produção estatística. Se você pegar o Chelsea quando foi campeão, o meio de campo, e pegar as estatísticas ali dos meias do Chelsea, que era a parte mais importante daquela época, você vai ver estatísticas brilhantes. Porque todo mundo que é bom e que é grande no futebol, quando joga uma boa temporada, produz estatisticamente. Eu sei que tem um negacionismo estatístico aqui no Brasil, onde a pessoa olha para um painel de estatística e fica revoltado. Não é assim, que não pode contar essa parte. Pode, deve, é exatamente o que importa. O seu olho é falho. Nem tudo que você vê de fato é realmente a verdade absoluta. O olho pode enganar muito. Você pode achar que um jogador cruza muito bem porque ele faz um movimento bonito e a bola chega muito perto da cabeça do cara e ele tem 0% de taxa de cruzamento, velho. E aí tu olha pra estatística e pensa, pô, ele não cruza bem. Ele tem um cruzamento interessante que ele precisa desenvolver, porque ele tem que atrelar essa técnica bonita a conseguir tornar funcional em campo. E eu tô citando aqui Jadon Sancho, pra quem sabe desse fato aí, né? Sancho tem uma técnica muito bonita de cruzamento, mas a taxa dele tava em 0 em algumas temporadas. Sabia disso? Incrível, né? Estatística, porque ela mostra esse ponto. Então, só confia tanto nos olhos um ignorante. Porque no final das contas, cara, o que vai importar é você misturar o que você viu com o seu olho com a estatística, pra comprovar de fato. Senão é só você falando um monte de coisa que você acha. Então, eu queria terminar por aqui, mano. Porque, cara, sério, eu já tô revoltado com isso. Não tem pra onde eu ir, mano. Não tem. Porque é bizarro. E aí vai ter gente que vai falar, pô, mas Lamine Yamal foi o cara com mais drible, como é que ele não ganha? Não foi. Se a gente pegar, por exemplo, Jeremy Doku e comparar com ele, você vai ver que Jeremy Doku tem mais drible. E sim, Jeremy Doku tem um V1 que talvez seja até mais forte. Só que Jeremy Doku não tem as outras habilidades de Yamal, né? As habilidades de passe de Yamal ele não tem. Ele não tem a visão de jogo, não tem o passe de trivela, não tem outras habilidades que ele tem. A técnica não é só drible não, rapaziada. A técnica é todas as habilidades que você tem ali dentro do futebol com a bola. Todas elas são técnicas.
técnica de chute, finalização, drible, passe, de carregar a bola, né? O carregamento da bola também é algo muito importante. O cara com a bola grudada no pé é muito mais difícil de tirar do que um cara que fica espaçando a bola. Todo detalhe importante de você perceber, né? Então o Jeremy Doku, ele realmente é muito poderoso em 1v1. Talvez o melhor 1v1 da Europa. Mas ele tá abaixo em muitos aspectos de Yamal. Porque Yamal não tem só drible. Yamal tem muito mais coisa a oferecer. Por isso que esse lance só dele driblando é meio estúpido por si só. Porque ele tem finalizações brilhantes na temporada. Ele tem passes brilhantes na temporada. Tem passes que ele lembra Pedri no meio de campo. E o passe ele deu lá de trás mesmo. Porque a visão junto com a habilidade dele torna brilhante. Então tem muito mais pra explorar sobre Lamine Yamal. Essas habilidades, por exemplo, que eu tô citando aqui agora, pode ser que ele desenvolva elas a um ponto, cara, onde ele vai ser consistente nisso, sabe? Salah mesmo tem um passe de trivela muito consistente, né? Que ele usa bastante. E é lindo de ver e tem funcionalidade em campo. Então Yamal tem esse caminho pra ir ainda. Tem essa parte ainda pra evoluir, cara. Então quem diz que Lamine Yamal está pronto, está completo, cara, você tá exagerando demais, cara. Você tá colocando a coisa lá no futuro, no agora, cara, e não tem necessidade nenhuma de fazer isso, cara. Assim, eu já falei bastante aqui. Eu vou pedir pra vocês, antes de eu finalizar esse vídeo, pra você não esquecer de deixar o like nele, é muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype aí na aba de comentários no smartphone pra ajudar esse vídeo. Se você gostou dessa mensagem aqui que eu tô passando, é claro, né? Não esqueça de ajudar esse vídeo. Então, é isso, cara. Assim, Lamine Yamal, ele tem um futuro brilhante pela frente. Eu acredito que, provavelmente, ao decorrer das próximas temporadas, ele deve ganhar uma bola de ouro e até mais de uma, se possível, né? Acredito que ele tem totais chances, assim como eu acredito que Mbappé também vai estar nessa disputa intensa aí durante várias temporadas. Um treinador novo, ele tem rendido tanto que eu acho que se o Real Madrid conseguir uma Champions com esse treinador novo, Xabi Alonso, não tenho dúvidas que ela vai parar nas mãos de Mbappé finalmente, cara. Deve ganhar dele também. Então ele tá aí, ele tá nesse patamar, cara, disputando com os craques. Hoje, por exemplo, no Chelsea, que é o time que eu torço, tem Estevão lá. Ele é muito bom. Ele tá iniciando muito bem e eu não tô exagerando ele. Eu tô sempre colocando ele lá embaixo, porque ele é jovem. Ele é jovem. Ele pode mostrar um sinal muito positivo durante um tempo e depois tem uma baixa, depois tem algum problema e tudo mais. Então eu tenho que colocar no patamar certo. Não posso me impressionar tanto com alguns lances ali de drible dele, sendo que esse drible ainda não é um drible que vai levar um impacto direto ali de gols, né? A gente nunca pode esquecer da objetividade de um Haaland, objetividade de outros jogadores que você tem dentro do elenco. E, cara, Rafinha merece muito respeito, principalmente pra você que é brasileiro, cara. A temporada dele é incrível, cara. Você devia tirar o chapéu, um jogador dos mais desacreditados que a gente tinha aqui. Que a galera sempre falava dele de uma maneira a debochar dele, né? De fato, pelas passagens dele pela seleção brasileira, sempre vi a galera debochando dele. Eu não tô nem falando a galera que acompanha futebol europeu, uma galera que acompanha futebol de verdade, não. Tô falando a galera de fora que realmente tinha um preconceito com o Rafinha. Ele é um jogador muito injustiçado. O tempo inteiro perseguido também, né? Na mídia. De fato, ali a gente vê uma perseguição muito grande pra Rafinha. A gente vê que ele é um jogador que, por mais que ele produza muito, por mais que ele faça, é sempre pouco pras pessoas. Tô sempre cobrando, pessoas criticando coisas que ele fala, assim, tipo, besteiras, sabe? Sempre vejo a galera perseguindo o Rafinha por qualquer motivo que seja. E aí, se tu olha, por exemplo, pra um Antony, que chamou tanta atenção exatamente, né, com técnica, você vê a galera sempre querendo, nossa, Antony tem que dar certo em algum momento, né? E essa mesma galera se frustrou quando o Antony não deu certo. Começou, né, a zoar ele e tudo mais. Até porque eles criaram essa expectativa que não deveria existir. Então você vê como é a coisa, né? É bizarro, mas é a vida real, cara. É isso. E, de fato, cara, parabenizo aqui, né, a temporada de Rafinha e também de Lamine Yamal. Eles chegaram muito perto. Se não tivesse algo tão melhor, eu acho que eles teriam ganhado. Mas eles foram muito bem, cara. E, sim, técnica bonita, futebol bonito, é legal de se ver. Eu gosto também, cara. Não é um negócio que eu deixo de gostar, mas, cara, pra fazer uma análise ou até pra comentar futebol de uma maneira mais correta, né, você tem que priorizar a parte que importa. Gol, assistência, é isso. Produzir lance de fato. Os números e o que o cara realmente faz na temporada. Eu acho que tudo isso conta, né? Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que ajudaram o vídeo de qualquer maneira, com like, hype, qualquer coisa. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.